Fala, torcedor celeste, se liga nessas notícias. Fabrício Bruno, sai em baixa, né? O Fabrício Bruno sai em baixa, mas nada que ele não possa se recuperar jogando pelo Cruzeiro. Eu não sei, hein, Zé. Eu não sei, hein, Pascoal. Assim, a vida é feita de desafios. Eu não tô com... É porque o Cruzeiro, ele sente uma gratidão muito grande pelo Caio Jorge. Até porque em junho, julho, o Zente veio, tentou contratar a informação que eu, o André e o Bruno trouxemos. O Zente tentou contratar o Caio Jorge e o Caio Jorge nem quis abrir conversa. Conquistados é a Série A do Campeonato Brasileiro, pegando fogo nesta reta final. Cruzeiro concentrado desde ontem, o time do técnico Leonardo Jardim, que não terá... Fabrício Bruno, sai em baixa, né? O Fabrício Bruno sai em baixa, mas nada que ele não possa se recuperar jogando pelo Cruzeiro. Eu não sei, hein, Zé. Eu não sei, hein, Pascoal. Assim, a vida é feita de desafios. Eu não tô concordando. A mesma história do Felipe Luiz ali. Eu não tô concordando, não, mas eu acho que foi determinante. Falou? O quê? Qual que foi sua opinião? O Fabrício Bruno sai em baixa, mas eu não descarto a volta dele para a seleção. A mesma minha, sai em baixa. Não, mas eu acho que para a Copa é difícil. Primeiro que eu acho que já tem um quarteto à frente dele naturalmente, dele e do próprio Beraldo. Mas eu não sei se o Bremer, se ele vai chegar. Eu não sei se aquele outro menino lá da França vai... O Alexandre. O Alex vai chegar? Sim. Mas eu acho que estava à frente do Fabrício Bruno, não? Porque esses dois, nas duas últimas convocações, nós ficamos esperando por eles e eles não foram. Sim. Então, eu não sei. Eu acho que o Fabrício Bruno, eu não descartaria. Eu não descartaria. Não. Isso que aconteceu com ele é um aprendizado, é difícil, é duro, é marcante. É marcante, é difícil, é complicado, mas eu não descartaria. Não, ele está em baixa, sai em baixa. Eu acho que ele sai em baixa e eu acho que ele sai... Não é uma questão se eu descartaria, não. Eu acho que ele sai descartado, assim, desse contexto de seleção. Não estou falando por mim. Eu não... Porque ele já era o quarto para quinto, entendeu? Se ele fosse o segundo, talvez ele deixaria de ser titular para ser Você pode reserva. dizer o seguinte, os dois zagueiros do Flamengo podem jogar na seleção? O Léo Ortiz eu acho que sim. Mas eu não é... A zaga para mim é Marquinhos, é o Gabriel Magalhães, é o... Militão. O Militão e é o Alexandro. O Alex Ribeiro. O Alex, o Brenner, eu acho que são os quatro. Você não colocou? O Bremer é porque está muito machucado. E se ele se recuperar, ele entra também aí, O Léo Ortiz não tem. Zagueiro. Não, eu acho que pode... Eu estou falando do Ancelotti. Para mim, os quatro que ele trabalha na frente hoje são esses quatro. Tá, você não acha? Eu acho que o Fabrício sai em baixa. Eu também acho. Você acha também, Zé? Mas eu não descartaria que ele possa voltar para a seleção. Vai brigar com o Léo Ortiz, com o Bremer e com o Alex. Não, o Alex para mim vai. O Alex Ribeiro. Para mim ele briga com Léo Ortiz, Fabrício Bruno e... Quem foi o outro que nós falamos aqui agora? Alex Ribeiro. E o Bremer. O Bremer. Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Bremer. Lá atrás, mas... Cruzeiro quer renovar e valorizar o Caio Jorge. É isso aí, Brunão. Essa era a notícia lá do Pão de Queijo? Do Pão de Queijo? Que abriu a nosso chat. Ele não viu. Eu não estava nessa hora. Eu não estava nessa hora. Tava no Puxeta. Tá bom. Mas enfim, era a informação misteriosa, então. Cara, uma das notícias porque tem dos um mineiros. aqui, o Felipe tem várias hoje. Tá, então vamos lá. Primeiro, Caio Jorge. Cara, é assim, cale até também com o momento da seleção. Porque a notícia que a gente soltou até mais cedo no site da ESPN Brasil é porque o Cruzeiro, ele sente uma gratidão muito grande pelo Caio Jorge. Até porque em junho, julho, o Zente veio, tentou contratar a informação que eu, o André e o Bruno trouxemos. O Zente tentou contratar o Caio Jorge e o Caio Jorge nem quis abrir conversas. Agora, a intenção do Cruzeiro é valorizar o atual contrato do Caio Jorge, dar um aumento salarial e prorrogar o contrato. Só que o Caio Jorge, eu vi até um pessoal falando, pô, mas ele tem contrato até 2029. Ele tem, só que faz parte dessa valorização. Aí renova até 2030, por exemplo, dá um aumento salarial, que é a projeção do Cruzeiro no final do Campeonato Brasileiro, após o término do Campeonato Brasileiro. Então tem um tempinho aí, ninguém quer tocar nisso agora. E o Caio Jorge, ele tem o sonho de disputar a Copa do Mundo, como muitos jogadores do futebol brasileiro. E ele também já conversou com o seu staff e é o planejamento dele ficar no Cruzeiro pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Tá. Porque aí ele entende que aqui no futebol brasileiro ele vai conseguir desempenhar a melhor forma. E se uma mudança para o futebol europeu poderia atrapalhar. Então a intenção dele é pelo menos ficar até a Copa de 2026 no Cruzeiro, continuar essa boa forma e estar no radar do Ancelotti.
Boa. Porque aí me parece que vai ter a gente estava discutindo isso, um centroavante aí só na disputa, nas 26 vagas. Pode ser Richarlison, pode ser Caio Jorge. Pedro. O Pedro perdeu um pouco de espaço. João talvez. Pedro também. Não, mas aí eu acho que o João Pedro bate ali com o Matheus Cunha. Não é esse centroavante. 999? 9-9, é. E tem o Igor Jesus também, que o Ancelotti gosta muito. Eu tava falando com as pessoas próximas da seleção, do Ancelotti, eles falam que o Ancelotti ele gosta muito do Igor Jesus, que o trabalho que ele faz com o Igor Jesus é diferente. Porque não tem uma figura, um 9 como o Igor Jesus, sabe? A seleção não tem aquele cara que faz mais pivô, que para no ataque, é mais caras mobilidade, como o João Pedro. Às vezes é um pouco do Caio Jorge, é um pouco do Richarlison, que cai um pouco para os lados. E o Igor Jesus tem um papel diferente na seleção. Mas vamos ver se ele vai ser convocado, tem que manter a boa forma no Nottingham. Bruno, eu sei que você tem informação. E aqui um ponto, um complemento. Não, só um complemento do Caio Jorge, e o Felipe já lembrou isso. Nós trouxemos em junho e julho que o Zenit tentou. E aqui não custa dizer que, tendo em vista o número de empresários brasileiros cada vez mais influentes no Zenit, o Zenit quer um goleador, um artilheiro com as características do Caio Jorge. Eu não tenho a menor dúvida, porque isso é falado frequentemente quando eu converso com as pessoas que mexem no Zenit, que o Zenit vai tentar novamente o Caio Jorge em janeiro, dezembro. Depois é entender se ele vai preferir ficar no Cruzeiro, pensando em Copa do Mundo, como disse o Felipe. Mas que o Zenit não desistiu do Caio Jorge, não desistiu. Informação importante também. Aí talvez o Caio Jorge olhe para o que aconteceu com o Gerson, que acabou perdendo ali aquele espaço, e por isso essa ideia de ficar aqui no Brasil pelo menos até a metade do ano. Você tá apontando um negócio aí, Fernando? Já tá repercutindo as notícias aqui, tá já estão repercutindo. Do Everton? É do Everton. A informação foi na hora aqui. O fã de esportes perguntou. Aqui ninguém fica sem resposta, Felipe Silva. Pergunta no chat, tem resposta. Pergunta, a gente responde. Se a gente não sabe, a gente vai atrás, como aconteceu no caso do Everton. Exato. Tem o Hulk, mas o Bruno Andrade tinha falado, ou ia falar alguma coisa que envolvia pão de queijo com um pastel de Belém, o Bruno. Pastel de Belém, pastel de nata, porque há uma diferença, né? Nem todo pastel de nata é pastel de Belém, mas todo pastel de Belém é pastel de nata. Fica aqui essa informação culinária gastronômica de Portugal. Uma informação minha e do Felipe mais cedo, também envolve o Cruzeiro, mas fala-se então de Leonardo Jardim, tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 26, ou seja, mais um ano de contrato. Só que o Cruzeiro já quer antecipar uma conversa ou para valorizar o contrato do Leonardo Jardim, manteria o tempo de contrato, mas aumentaria a questão salarial até para se proteger de eventuais interessados. Então o Cruzeiro quer renovar ou valorizar o quanto antes, mesmo que o Cruzeiro não venha ganhar nada, nem Copa do Brasil, nem Brasileirão. O Cruzeiro está satisfeito com o trabalho do Leonardo Jardim e quer então valorizá-lo, mas se possível não só a valorização e a renovação, aumentar o tempo de contrato. E por enquanto o Leonardo Jardim disse o seguinte: estou feliz aqui, mas prefiro esperar a temporada se aproximar mais perto do fim ou terminar para não ter distrações. Então o Cruzeiro ele quer, mas é uma conversa para ser esticada um pouco mais para frente. Só uma questão de bastidor que eu pergunto para vocês. Se o Leonardo Jardim renovar, me parece que, aí é uma opinião minha, é excelente para o Cruzeiro. Mas é bom para o Gabigol? Como é que é o bastidor de Gabigol e Leonardo Jardim no Cruzeiro? A relação é excelente. A relação do Gabigol com todo mundo dentro do Cruzeiro é excelente. O Gabigol é um cara que chega, treina, se dedica, ajuda os companheiros, está muito próximo do Caio Jorge. O Caio Jorge vai na casa do Gabigol e tal, estão muito próximos. A relação Gabigol-Clube e até Pedrinho Lourenço, ela é excelente. Não tem o Gabigol, mesmo ele não sendo um titular absoluto. O Gabigol não fica de bico, não é um cara que faz cara feia. Só que o Gabigol é o tipo de jogador muito competitivo. É um cara que quer estar sempre jogando. E isso pega. Então, assim, se chega no final do ano, Cruzeiro e Gabigol vão ter naturalmente uma conversa para ver quais são os planos dos dois em relação ao futuro. Mas, assim, falar que o Gabigol quer ir embora, está especulando, ou o staff do Gabigol está trabalhando ele em outros lugares, em outros clubes, Corinthians, não tem nada disso. Isso eu posso garantir 200% para vocês aqui. A questão é, o Gabigol quer mais minutos e ele vai naturalmente ter uma conversa para avaliar como foi o ano, dizer que quer mais minutos, o que pode fazer para melhorar, aquela coisa toda. E se de repente o Cruzeiro vira e fala,
vai ser assim, vai continuar assim, aí o Gabigol vai tomar uma medida, uma decisão diferente do que é hoje. Mas hoje é foco total. É um cara que trabalha que nem um maluco todos os dias. Boa, e ele até fez gols importantes aí, né, pelo Cruzeiro, como foi, por exemplo, contra o próprio Flamengo. Ô, Felipe, pra Nesta gente rodada terminar... restarão 10 jogos para o Cruzeiro e o Cruzeiro na Arena às 9h30 da noite, o clássico diante do Atlético Mineiro. A rodada começa às 7 horas da noite com Palmeiras e Red Bull Bragantino, 7h30 Botafogo e Flamengo, 8 horas da noite tem Sport e Ceará, também 8 horas Mirassol e Internacional, e aí 3 partidas 9h30 da noite, Fortaleza e Vasco, Santos e Corinthians e o clássico Atlético Mineiro e Cruzeiro. Rodada será encerrada nesta quinta-feira com 3 jogos, Grêmio e São Paulo, Vitória e Bahia, Fluminense e Juventude. Como teve a parada aí para a data FIFA, o Palmeiras fez o jogo que tinha, um dos jogos que tinha menos com Juventude, goleou, foi a 58 pontos, é o líder. O segundo, o Flamengo, 55. Terceiro, Cruzeiro, 52. Fechando o G4, o Mirassol, 46 pontos. O quinto é o Botafogo, com 43. Bahia fecha o G6 com 43 pontos. Na zona de rebaixamento, Vitória, 25. Fortaleza, 24. Juventude, 23. E o Sport é o lanterna com 16 pontos conquistados. É a Série A do Campeonato Brasileiro pegando fogo nesta reta final. Cruzeiro concentrado desde ontem. O time do técnico Leonardo Jardim, que não terá o Fabrício Bruno, que chega hoje a Belo Horizonte, depois de defender a seleção brasileira, recebeu o apoio de muita gente, de muitos torcedores do Cruzeiro, de lideranças, de jogadores do elenco, diretoria, enfim, todo mundo abraçando o Fabrício depois de falhar na derrota da seleção brasileira para o Japão. O Fabrício deve ser substituído pelo Jonathan Jesus neste compromisso. Leonardo Jardim vai levar até o vestiário da Arena as dúvidas que tem. O provável Cruzeiro, Cássio, William está de volta, Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva. Aí, 3 jogadores para 2 vagas, penso, Christian, Wanderson e Kenny Arroio. Dos 3, 2 devem começar, Matheus Pereira e Caio Jorge. É esse o provável Cruzeiro que tenta voltar a vencer. Já são 3 jogos sem vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Derrota para o Vasco, empate com o Flamengo e o empate diante do Sport Recife. O nosso dia de jogo KTO começa 3 horas antes, hein? Nesta quarta-feira fica o convite, antes 11h30 da manhã. Tem o Bola em Jogo e mais tarde já estaremos diretamente da Arena para contar toda a história de mais este clássico, o último da temporada 2025. Se você chegou até aqui, torcedor celeste, é porque você gosta de receber notícias do Cabuloso. E aqui, olha, no seu portal Planeta Celeste, a gente vai trazer todo santo dia realmente o que a mídia está comentando. Tudo aquilo que você precisa saber dos bastidores do Cabuloso. Então, não perde tempo, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa suas notificações e, claro, deixa o teu comentário abaixo sobre todo o conteúdo que a gente acabou de te mostrar aí. Pois é, aqui é notícia em primeira mão. Para você, compromisso e responsabilidade com o torcedor do Cabuloso. Daqui a pouco eu volto com mais informações a respeito aí das notícias do Cruzeiro. E claro, o que a mídia está comentando do Cabuloso, do maior de Minas Gerais. Vem comigo, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tamo junto.